hoje nós vamos ver o adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo. É através do adjetivo que nós fazemos diferenças entre as coisas, entre os objetos. É através do uso, do emprego do adjetivo que nós separamos o bom do ruim, por exemplo, o agradável do desagradável. Nós vamos agora chamar um anúncio para que vocês possam observar melhor como é que isto funciona. A imagem apresenta um invólucro, uma garrafa, e ao lado duas palavras, saudável e refrescante. Ora, estas palavras só podem estar querendo caracterizar algum alimento, provavelmente seja um iogurte. Ou seja, iogurte é a palavra substantivo e ao lado do substantivo vemos os dois adjetivos que diferenciam esse produto do mercado. As palavras saudável e refrescante são adjetivos. Assim como o substantivo, o adjetivo também recebe flexões, ou seja, também acontece com o adjetivo mudanças para que ele se adapte, para que ele concorde com o substantivo. Então, nós vamos observar que o adjetivo se flexiona em gênero, número e grau. Ele se flexiona em gênero e número para concordar com o substantivo. E se flexiona em grau para indicar a intensidade ou a quantidade de determinada questão. Nós vamos observar que quanto à flexão em número, é importante ressaltar que os adjetivos apresentam-se de duas maneiras. Existem os adjetivos biformes e os adjetivos uniformes. Adjetivo biforme, ou seja, é um adjetivo que tem duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. É o que nós vemos aqui em homem alto, mulher alta. Substantivo no masculino, adjetivo no masculino. Substantivo feminino, o adjetivo feminino. Existem também os adjetivos que são conhecidos por apresentarem apenas uma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino ou vice-versa. Por isso, adjetivo uniforme, ou seja, uma única forma para ambos os gêneros. Tarefa fácil. A tarefa, substantivo feminino, fácil, é o adjetivo que caracteriza esse substantivo. O exercício, substantivo masculino, mas o adjetivo permanece invariável para ambos os gêneros. Observem que nós estamos falando de adjetivos simples, ou seja, formados apenas de um elemento. Quando se trata de flexão do adjetivo composto, ou seja, o adjetivo formado por mais de um elemento, assim como os substantivos compostos, nós temos também os adjetivos compostos. A flexão desses adjetivos compostos requer um pouquinho mais da nossa atenção. Vejam por quê. Porque o adjetivo composto só pode flexionar o último elemento. Eu tenho, por exemplo, o substantivo dificuldade. Tenho lá dificuldade socioeconômica. A dificuldade econômica. O sócio, que faz parte do primeiro, é o primeiro elemento desse adjetivo, ele permanece sempre invariável.
Ou seja, estando no masculino, ele vai permanecer no masculino. Não poderíamos dizer dificuldade socioeconômica. Crise socioeconômica. Leis socioeconômicas e assim por diante. Vejam, crise político-social. Temos aqui um adjetivo composto. Vejam vocês que crise é um substantivo feminino. A palavra político continua no masculino. Por quê? Porque não há variação no primeiro adjetivo. Somente flexionamos o último elemento. Como o último elemento é um adjetivo uniforme, ou seja, ele tem a mesma forma para o feminino ou para o masculino, o adjetivo permanece invariável. Nós vamos ver também que o adjetivo se flexiona em número. Os adjetivos simples se flexionam normalmente em número. Quando nós falamos em número, nós estamos falando em singular e plural. Nós vamos observar que os adjetivos se flexionam em número para concordar com os substantivos a que eles se referem. Nós temos, por exemplo, rapaz feliz. Temos o substantivo rapaz, temos o adjetivo feliz no singular para concordar com o substantivo que também está no singular. Se eu jogar o substantivo para o plural, rapazes, evidentemente, o adjetivo vai para o plural também, felizes. Nós temos também outro exemplo, escritor alemão. Vejam vocês que a palavra escritor é um substantivo no singular. Evidentemente, o adjetivo vai permanecer no singular. Se eu passar o substantivo para o plural, escritores, evidentemente o adjetivo também acompanhará esta flexão. Escritores alemães. Isso com relação, então, aos adjetivos simples, não é? Com relação aos adjetivos compostos, já vimos anteriormente, vamos reforçar, nós só podemos flexionar o último elemento, a última palavra. No entanto, ainda existem adjetivos que merecem uma observação mais cuidadosa, porque eles permanecem invariáveis. É o caso, por exemplo, do adjetivo azul marinho e azul celeste. Esses dois adjetivos, mesmo que o substantivo esteja no plural, ele vai permanecer no singular. Vejam vocês numa situação em que se construa uma frase assim, terno azul marinho. Até aí, acho que não há dúvida nenhuma. Mas coloquem a palavra ternos no plural. O azul marinho vai ficar no singular. Ternos azul marinho. A mesma coisa vai acontecer com o adjetivo azul celeste. Também é um adjetivo que não sofre variação nenhuma, mesmo que o substantivo possa ser flexionado. Gostaria que vocês observassem também que existem alguns adjetivos compostos em que uma das palavras é um substantivo. É o caso, por exemplo, do adjetivo composto verde-oliva. É um nome, é uma tonalidade. Verde-oliva é formado pelo adjetivo verde mais a palavra oliva. Ao juntarem-se essas duas palavras, temos um adjetivo composto. Isoladamente, a palavra verde será sempre um adjetivo. A palavra oliva é o substantivo. Neste caso, o adjetivo verde-oliva, formado por uma palavra que é um substantivo, esse adjetivo também permanecerá invariável. Então, eu tenho saia verde-oliva, saias verde-oliva. Se
simplesmente nós eliminarmos a palavra verde e só assumirmos ou só colocarmos o substantivo funcionando como um adjetivo, este também ficará no singular. Saia, oliva, saias, oliva. Vejam vocês, por exemplo, a palavra pérola. Pérola é um substantivo. É o nome de uma pedra preciosa, semi-preciosa. No entanto, eu posso usá-la como adjetivo. Camisa pérola. Se originariamente temos um substantivo, agora funcionando como um adjetivo, esse adjetivo também permanecerá invariável. Camisa pérola, camisas pérola. Terno cinza, ternos cinza. Porque cinza, a palavra cinza, originariamente é um substantivo. Aí empregado como uma denominação de cor. E a cor será sempre o adjetivo. Muito bem. O adjetivo também se flexiona em grau. Para indicar ou para colocar as questões, atribuindo-lhes intensidade ou quantidade. Nós temos o grau, dentro dessa flexão, nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo estabelece com o substantivo relações de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, o grau comparativo pode ser feito por igualdade, pela relação de superioridade ou inferioridade. Nós vamos observar aqui que o grau comparativo de igualdade estabelece com o substantivo relações, como o nome está dizendo, de igualdade. Para tanto, nós vamos usar expressões que estabelecem essa relação. Vejam, esta matéria é o substantivo que está sendo comparado. É tão fácil quanto ou como a anterior. Tanto eu posso usar o quanto, como eu posso usar como. Vejam que nós estamos comparando esses dois substantivos usando um adjetivo e estabelecendo entre eles uma relação de igualdade. Também vamos estabelecer com o adjetivo ou flexioná-lo, estabelecendo uma relação de superioridade. É o caso, por exemplo, que acontece neste exemplo. Esta matéria é mais fácil que a anterior. Observem que a relação aqui que se estabelece é uma relação de superioridade. Eu posso ou não usar a preposição. Posso dizer é mais fácil do que ou simplesmente é mais fácil que a anterior. O grau comparativo de inferioridade vai estabelecer, como o nome está dizendo, uma relação de inferioridade entre os substantivos. É o que vai acontecer com esta matéria é menos fácil. Notem vocês que menos coloca o substantivo numa posição inferior. É menos fácil que ou do que a anterior. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a alguns minutos. Até lá! Além do grau comparativo, nós temos também o grau superlativo. E este pode flexionar o adjetivo também estabelecendo diferentes relações com ele. É o que vai acontecer, por exemplo, com o superlativo relativo.
Existem também, no grau superlativo, duas formas, duas subdivisões. O superlativo relativo pode estabelecer uma relação de superioridade, que é o que vai acontecer, por exemplo, aqui. Esta matéria é a mais fácil de todas. Observem que aqui não há um elemento com o qual nós comparamos o substantivo matéria, mas nós colocamos este substantivo estabelecendo ou atribuindo a ele uma relação, uma posição de superioridade. É a mais fácil de todas. Mas também nós vamos ter um superlativo relativo colocando o adjetivo numa posição de inferioridade, que é o que acontece, por exemplo, com esta matéria é a menos fácil de todas. Nós vamos observar que aqui se estabelece com o substantivo uma relação de inferioridade. Nós ainda vamos flexionar o adjetivo no grau superlativo absoluto. E aí também nós temos uma subdivisão para esta flexão. Nós temos o superlativo absoluto na forma analítica. Vejam o exemplo que nós vamos mostrar. Esta matéria é muito fácil. Como é que nós conseguimos o superlativo analítico? Colocando um advérbio. Esta matéria é muito fácil. Poderia ser também extremamente fácil, é demasiadamente fácil. Então, o superlativo analítico se consegue através do emprego de outras palavras, no caso, advérbios. Demasiadamente, extremamente, muito e assim por diante. Para terminar esta flexão, nós vamos observar que existe a forma de flexão do grau superlativo absoluto na sua forma sintética, resumida, que é o que acontece quando nós acrescentamos ao adjetivo um sufixo. Então, esta matéria é facílima. Entre dizer esta matéria é muito fácil e esta matéria é facílima, a diferença está na forma como nós empregamos o adjetivo. Na primeira forma, com auxílio de um advérbio. Na segunda, que é este exemplo aqui, nós conseguimos sintetizar essa ideia colocando o adjetivo ou acrescentando ao adjetivo um sufixo que simplifica a sua forma natural. Nós vamos encontrar também no estudo dos adjetivos, nós devemos mencionar que existem as locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? A locução adjetiva é uma expressão que equivale ou que tem o mesmo valor de um adjetivo. Vejam, por exemplo, o que acontece neste clipe que vamos mostrar para vocês agora. A cena nos parece bastante ilustrativa para dela podermos extrair a expressão ciúme de mãe. Observem que na expressão ciúme de mãe, nós chamamos a este pedacinho aqui de mãe de locução adjetiva, porque isto aqui pode ser substituído por um adjetivo apenas. Então, a locução é a expressão que tem valor de um adjetivo. É o que acontece, por exemplo, em unhas de gato, unhas felinas, fome de leão, fome leonina.
dia ensolarado, o adjetivo ensolarado pode ser substituído por uma locução, dia de sol. Com relação aos adjetivos, também é bastante importante dizer que é hábito na fala coloquial brasileira as pessoas repetirem o adjetivo para enfatizar uma ideia. É o caso, por exemplo, quando dizem ela é linda, linda. Ou seja, quando se repete o adjetivo, esse adjetivo tem o mesmo valor semântico, ou seja, de significado, do adjetivo lindíssimo. Então, ela é lindíssima. Normalmente se repete para evitar essa forma mais formal da língua portuguesa. Também uma outra curiosidade linguística a respeito do emprego do adjetivo é que na fala coloquial, ou seja, aquela que nós usamos informalmente, as pessoas costumam acrescentar a expressão da Silva para intensificar uma ideia. É o caso que acontece quando se diz ele está casadinho da Silva. Isso quer dizer ele está casadíssimo ou está muito bem casado. Então, essas curiosidades refletem a criação, a criatividade da língua portuguesa, refletem a flexibilidade, a versatilidade da língua. Com relação aos adjetivos e relacionando esse conhecimento ao romantismo, à poesia romântica, à linguagem romântica, também é interessante que todos saibam que os poetas românticos, que os escritores românticos usaram e abusaram do emprego dos adjetivos. É curioso observar como os textos do romantismo eram cheios de adjetivo. Modernamente, recomenda-se uma certa cautela para que isso não venha a tornar um texto pesado. Mas isso nós vamos falar ou ilustrar melhor agora a partir do terceiro momento da nossa aula de hoje. Nós vamos para uma técnica de narrativa, nós vamos para uma outra forma de nos expressarmos por escrito, que é a descrição. O que é uma descrição? É, de certa forma, fotografar por meio de palavras temas sobre os quais nós resolvemos comentar. Nós podemos usar as palavras para descrever o quê? Nós podemos descrever cenas, descrever acontecimentos, descrever pessoas, fatos, ambientes e por aí afora. Nós vamos chamar agora, para ilustrar melhor esta questão, uma cena de um filme de Charles Chaplin, chamado Tempos Modernos. Gostaríamos que vocês prestassem bem atenção à cena para podermos voltar a falar a respeito deste assunto. Muito bem, vocês viram a cena. Se eu pedisse a vocês para falar a respeito da cena, vocês poderiam, evidentemente usando as palavras de vocês, dizerem o seguinte: a cena satiriza o advento das máquinas, ou seja, o início do processo de industrialização. Pronto, falou-se a respeito da cena a que vocês assistiram. Para descrever a cena,
é preciso que utilizemos outros recursos, que nos fixemos nos detalhes que compõem a cena que vocês viram. Veja como é que nós podemos compor um parágrafo descritivo a respeito da mesma cena. A memorável cena cinematográfica. Veja aqui que nós usamos o adjetivo memorável para indicar que é uma cena muito conhecida por pessoas que gostam de cinema. A memorável cena cinematográfica satiriza o processo de industrialização. Para tanto, coloca no centro do enfoque uma potente e intrincada máquina. Agora, o narrador aqui já está dando detalhes a respeito da máquina observada na cena. Com complicadas engrenagens que parecem devorar o pequeno homem. É preciso observar que o texto descritivo utiliza de maneira intensiva o adjetivo. Nós comentamos que o adjetivo foi largamente utilizado nos textos românticos. Modernamente, nós, para descrevermos uma cena, devemos ter uma certa cautela, até porque o uso abusivo do adjetivo torna o texto, às vezes, o que nós costumamos chamar de pegajoso, cansativo, não é? Então, eliminar o adjetivo é uma saída para enxugar o texto. No entanto, na descrição, às vezes, ele é essencial para podermos caracterizar determinados substantivos e dar, assim, detalhes ou pormenores a respeito dos objetos ou dos ambientes de pessoas que nós queremos caracterizar. A aula de hoje termina aqui e nós vamos agora para as dicas de estudo. As dicas de estudo para a aula de hoje são as seguintes. A primeira delas está no sentido de vocês empregarem adequadamente um desses adjetivos aqui dentro desse contexto. Vocês vão buscar o significado de russa com 2 S's e russa com C cedilha. Essas duas palavras existem? Elas querem dizer o quê? Se elas têm significado próprio, observem qual grafia está adequadamente empregada dentro deste contexto ou dentro desta situação. Agora vocês vão ouvir a letra da música A Rosa de Hiroshima. Eu gostaria que vocês observassem a quantidade de adjetivos que o poeta utiliza na letra da música e também que vocês se reunissem em grupo para discutir a respeito do emprego metafórico da palavra rosa. No texto, no poema, na música, ela está sendo empregada no lugar de bomba. Por que o poeta fez isso? Tentem estabelecer essas relações em grupo. Na próxima aula nós retomamos o assunto. Por hoje é só. Um abraço a todos vocês e até lá! Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas.
Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Adjetivos, reconhecimento e flexão foi o tema da nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vimos o que significa o adjetivo e como se flexiona. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo se flexiona em gênero, número e grau. A professora Rose nos explicou o que são os adjetivos simples e compostos. Os adjetivos simples são aqueles adjetivos formados por apenas um elemento. Os adjetivos compostos são formados por 2 elementos. Vimos o grau do adjetivo e que ele pode ser comparativo e superlativo. O grau comparativo pode estabelecer as relações de igualdade, superioridade e inferioridade. O grau superlativo pode ser feito de forma relativa ou de forma absoluta. Até a aula que vem!